Tenho aqui um segundo, marquei aqui uma segunda mensagem também. Não é bem uma pergunta, mas achei interessante. O André Cardoso, não sei se ainda está cá, mas eu disse que ia passar no fim, no espaço do plebe. Madu, interessante como com 16 anos conseguiste ultrapassar a tua adolescência sem te perderes em futilidades e estudar aquilo que realmente interessa. Alguém da tua família te influenciou? Afinal tinha uma pergunta no fim, eu é que não vi. Com certeza. Acho que, assim, não muito pro lado do libertário, pro viés financeiro, econômico, assim, não, a minha família não me influenciou muito dessa maneira, não. Foi mais a minha cabeça mesmo. Só que eles sempre foram, por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa bem rígida comigo. Então, era, tipo, muito focar nos estudos e tudo mais. Eu nunca fui de sair muito. Quando eu comecei a querer namorar, tá, os garotinhos e tudo mais, né? A minha mãe puxava assim pra trás, falava assim, não, não vai e tal. Então, assim, eu acho que mesmo que ela não tenha tido uma influência direta para eu ir, por exemplo, estudar sobre libertarianismo, estudar sobre economia, sobre Bitcoin, sobre essas coisas, o fato dela ter tido essa criação um pouquinho mais rígida comigo fez com que eu olhasse para outras coisas do que a galera da minha idade geralmente estava olhando, né? Então, acho que com certeza isso foi um fator de influência, mas o meu interesse pelas coisas que eu me interesso hoje foi mais porque eu sempre tive vontade de conhecer outras coisas, sempre fui bem curiosa, assim, de explorar outras coisas, mas com certeza essa criação da minha família me contribuiu muito para que eu andasse por um caminho diferente do que a maioria das pessoas da minha idade. Temos aqui outra pergunta. Foi dirigida ao painel, acho eu, mas também se pode dirigir à Madu. Achas errado comprar shitcoins para vender no lucro e aumentar os BTCs? Eu não acho errado se o objetivo final for esse, né? Eu acho. É... Mas a pergunta é para a Amada. A pergunta é para a Madu, mas é só porque. Não, é só estou a querer chatear os shitcoiners que vêm aqui também, que já sabes, como eu falei há bocado. Os Deixa o shitcoiners. processo, que ele dá conta disso. Acho que cada um tem a sua estratégia, né? Mas se você não souber o time correto de vender essas shitcoins, você vai acabar indo pro buraco junto com elas, né? Eu não faria essa estratégia, mas eu acho que não tem nada de errado em fazer, se quiser, mas aí você tem que se garantir, né? Se não der certo, é problema seu. Podem perder tudo antes de conseguir chegar ao lucro, né? O risco aumenta muito. Exatamente. Temos aqui mais uma, deixa cá ver. Isto não é bem uma pergunta, mas achei interessante também. Eu acho que a Madu é a geração onde se coloca a esperança na mudança. A geração que trata a internet como tu, não foi a que lhe viu nascer na sua maioria. Yeah. Achei interessante Não o foi bem uma comentário. pergunta, né? Mas interessante. É porque devido à idade da Madu, obviamente, já nasceu, já é a geração digital e, portanto, já trata a internet por tu, completamente diferente da nossa, que nós vimos a internet a nascer, portanto, não é bem a mesma coisa. Mas acho que sim, acho que a geração da Madu é muito importante para talvez mudar. Acho que é a geração que vai depois fazer a mass adoption da Bitcoin, acho eu. Acho que é o tempo de uma geração que é necessário para chegarmos a mass adoption. Acho que a gente já nasceu, né, com essa, dentro desse meio mais tecnológico, assim, então aceitar essas novas tecnologias fica mais fácil do que para alguém que, por exemplo, viu a internet nascer e aí teve que aceitar ainda a internet. Então, para gente que já nasceu com a internet sendo teoricamente aceita, né, é mais fácil conhecer as novas tecnologias e abraçar elas com facilidade. Ok, vamos ver. Acho que estão a surgir aqui mais perguntas, mas não vamos fazer muitas, não é? Mas eu tenho aqui duas que apontei. Posso? Manda lá. Do chat. Temos aqui uma pergunta do Márcio Valente também, já marquei.
E deixa ver, não há mais nenhuma. Só havia mais uma do Não, Márcio Valente, mas ou então não? se calhar houve alguma que te escapou do chat, Qual que é? é o. Eu não apanhei o nome da pessoa, mas a pergunta é para a Madu, o que ela acha sobre a mineração de. Aliás, são três perguntas numa pergunta. O Uhum. que ela acha sobre a mineração de Bitcoin, se a Madu roda um node e o que acham os mais novos acerca destas áreas. Deixa-me adivinhar, só antes de Amado responder, essa pergunta é do talento, não? Possivelmente. Porque a pergunta dizer se tem um node, se corre um node, só pode ser do talento. Pá, é possível, eu disse, não apanhei o nome miseravelmente que fui, mas pode ser de talento. Então, sobre o Node, né? A resposta é mais rápida. Eu já rodei, mas eu não rodo mais porque eu rodava um Node Bitcoin Core e eu fiz isso no meu computador para testar e tal. Mas eu uso o mesmo dispositivo para trabalho, então não faz sentido eu rodar um Node Bitcoin Core nele. Eu quero rodar um Node Lightning, mas ainda não comprei o Raspberry Pi, essas coisas todas para configurar, então vai demorar um pouquinho aí. Sobre a mineração, cara, é um tema que eu sou muito apaixonada, assim, eu realmente gosto demais, porque eu já. Pra quem não sabe, eu trabalho com marketing, então, assim, eu sou copywriter e eu já trabalhei numa mineradora como copywriter dentro da equipe de marketing. Então, assim, já gosto de Bitcoin, já gosto da mineração, então eu tive a experiência de trabalhar diretamente com uma mineradora, com pessoas que estão diretamente na operação, então imagina como a minha cabeça explodiu, assim. Então eu acho muito importante, eu gosto bastante desse assunto. Acho que a mineração vai ser um importantíssimo drive para a nossa energia mundial. As pessoas ainda não conseguem enxergar o potencial da mineração, porque ela não é só sobre trazer novos bitcoins à tona, porque os mineradores, inclusive, nem trazem novos bitcoins à tona, eles só validam os que já existem. E quando a mineração acabar, quando né, o limite de bitcoins acabar, a gente ainda vai ter a mineração como um fator muito importante dentro da rede, mas do jeito que a mineração está caminhando hoje, junto com as produtoras de energia, junto com o mercado como um todo, não é, ele não é uma indústria que por um determinado momento, né, depois de um determinado momento, não vai ser relacionada somente ao Bitcoin. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa em cima de mineração crescer. Eu gosto bastante desse assunto. Eu queria poder rodar uma ASIC aqui em casa, mas, velho, é muito caro, não ia fazer sentido nenhum. Muito mais fácil investir diretamente numa mineradora do que você montar a sua própria operação. Uma operação caseira, né? Não ia trazer retorno significativo. Mas acho que é um assunto que as pessoas deveriam até olhar mais, assim, porque fala-se pouco de mineração, pelo menos eu ouço falar em pouco de mineração. E sempre que quando falam, ainda é com muitos estigmas, assim, de que é ruim, de que danifica o meio ambiente. E ainda mais agora com o Ethereum mudando para Proof of Stake, com The Merge. E aí vindo todas essas outras shitcoins, o pessoal falando que é melhor tal outro protocolo de consenso, mas é porque as pessoas não entendem como é que funciona a prova de trabalho, não entendem como é que funciona a mineração de Bitcoin, só sabem o básico ali, que são computadores trabalhando para encontrar um cálculo matemático, e fica por isso mesmo. Então acho que é um assunto bastante importante de tá sendo mais discutido. Eu acho o tema da mineração muito interessante, super interessante. Eu faço mineração de Bitcoin também e adoro. Quer dizer, só não adoro quando algum miner lá nos Estados Unidos fica offline e depois tenho que estar a falar com o suporte do data center para eles virem ver o que é que está a passar. Mas também tenho aqui, portanto, é mais fácil quando é aqui em baixo, na cave. É só fazer restart aqui em baixo. Mas ok, eu também gosto muito Temos, desse tema da mineração. Diz, temos Carla. outra pergunta do Márcio Temos. Valente, não sei se foi a que tu Está aqui já. sinalizaste. É sobre a votação, sobre votar. Sim. Yeah. Antes disso, vou só pôr um comentário aqui do Cochá.
O Kochá é um grande follower aqui do nosso podcast. É um amigo do canal e, e ele gosta de É o mandar assim grande umas piadas. Sérgio Costa. Isto é sobre a conversa de há pouco, quando eu estava a falar quando eu tinha o início, quando o canal ao início só tinha praticamente homens a ver. Ele diz que 99% eram os meus haters, que são só machos. Mas ok, eu percebi, Kochá, mas eu sei, muitos deles, Yeah. muitos haters na realidade estão aqui a ver o podcast. Eles é que não dizem a ninguém, que eu sei. Mas não faz mal, essa parte também. Deixa-me só aproveitar para responder aqui a uma pergunta rápida que o Rico Diz. Fazeres, ou os 300 heterónimos que ele tem. Isso é o talento. Fez a pergunta: qual foi a última shitcoin que tiveste? Para mim, foi a Monero e ainda tenho Monero. É verdade. Eu esqueci-me de fazer esta pergunta. Não, a Madu disse que nunca tinha comprado uma shitcoin, não foi? Pois, exatamente. Então pronto. Ia perguntar se alguma vez tive alguma shitcoin, nem que fosse só uma. Eu Mas acho pronto, que a ok, já Manu está não teve respondido. shitcoins, não passou Não, é por esse Conceição Imaculada, processo. lembrei-me agora. Portanto, Exatamente. exatamente. Pronto, no meu Ok, caso, Monero e continuo com Monero, ainda tenho. vamos encerrar o podcast com esta pergunta, senão daqui a pouco já é. Aliás, aqui já é domingo. Não, sábado, desculpem, já estou todo trocado. Sábado. Não, Pessoal, faz lá a pergunta do Márcio. é isso que eu vou fazer, só estou a dizer ao Tá pessoal, bem, tá bem. desculpem lá, não vou pôr mais perguntas, se vocês fizerem alguma no chat, mas vamos encerrar com esta do Márcio Valente. Madu, por estares só a falar no tema libertário, eu tenho uma pergunta, mesmo sabendo que no Brasil é obrigatório, tu costumas votar? Não. Quando teve as eleições do Bolsonaro aqui, né? Eu tinha 16 anos, e a partir de 16 anos você já pode tirar o título, mas não é obrigatório. Aí eu não tirei, né? Quis deixar para tirar só quando fosse obrigatório. E aí agora vai ter as eleições esse ano, né? Só que como eu sou de outro estado e eu vim para outro, eu não troquei a zona eleitoral, que tem que trocar, caso você esteja em outro estado e tal. Não troquei, não vou trocar, já passou o prazo, graças a Deus aí. Então, eu vou ter que justificar porque que eu não vou votar e tal, aquela coisa toda, mas não voto, não faço questão. Como uma verdadeira libertária. É Exatamente. assim mesmo. Eu Eu devia não mostrar. tiraria o título, mas infelizmente é obrigatório. Eu devia ter aqui à mão, não tenho, por acaso não tenho aqui as fotografias que eu tirei dos meus boletins de voto, os últimos 2 boletins de voto, senão eu mostrava à Madu para ela se rir um bocadinho. Mas eu quando vou votar, eu nunca voto em ninguém, deixo lá uma mensagem com um marcador bem grosso. Normalmente eu escrevo Bitcoin will fix you clowns, mas pronto. Agora não tenho Está aqui nas as redes. fotografias. Agora não tenho aqui as Está na- fotos, mas eu tenho as fotos gravadas no computador. Não tenho aqui no estúdio, não tenho.